encontro com a fotografia foi bem interessante. Nessa época em que eu me dedicava à luta pelo meio ambiente em Chapada dos Guimarães, alguém me emprestou uma câmera para me fotografar um determinado problema que tinha na Chapada. Eu fotografei, mostrei, e aí eu percebi que a fotografia podia ser usada como uma arma de guerra, entendeu? Em prol da natureza. Aí é que eu fui atrás mesmo, consegui comprar um equipamento e comecei a fotografar tanto o belo quanto o horrível. A natureza preservada e a natureza sendo agredida. E isso multiplicou assim, o movimento, a voz da gente 1000 vezes. Ficou muito mais fácil de ser compreendido, de mostrar para os outros que estavam longe. Então a fotografia para mim, ela entrou na minha vida para ajudar a proteger a natureza e ela ajudou muito a proteger e a compreender a natureza. Então foi uma coisa assim que somou, que ajudou, que fez bem e que ao mesmo tempo eu também me descobri com uma sensibilidade que eu não sabia que eu tinha, né? Então foi muito legal, isso foi a fotografia. Mato Grosso Mato Grosso é o lugar perfeito, né? Se Deus caprichou, caprichou aqui, né? Então tudo aqui é bonito, tudo aqui tem sentido, tem cor, tem vibração. Fotografar Mato Grosso chega a ser até fácil, entendeu? Porque é tanta beleza, é tanta harmonia entre as partes que não é difícil fotografar o Mato Grosso. O difícil é você dar sentido para a paisagem, mostrar que essa paisagem ela é uma paisagem histórica, que antes da gente chegar aqui, essa paisagem já tinha dono, já tinha toda uma história de milhares de anos. E é isso que eu sempre procurei. Eu procurei descobrir o significado dos lugares a partir dos povos antigos, os originários, os indígenas e até antes dos indígenas, né? Os paleoindígenas. Então, para mim, a paisagem só faz sentido quando você busca a origem das coisas. Se você não buscar a origem das coisas, tanto faz. Você pode ir para qualquer lugar que tudo pode ser bonito ou feio, que não tem significado, entendeu? É igual as árvores e as plantas, elas têm significado. Você tem que descobrir qual é o significado delas, né? Então, o Mato Grosso é o lugar perfeito. Eu já fotografei muita coisa, eu já fotografei as principais paisagens do Mato Grosso, já fotografei, né? Eu passei muitos anos aqui, muitos anos no Pantanal, muitos anos na Amazônia, na fronteira da Bolívia, no Bosque Seco Chiquitano, em outros lugares do Brasil, em outros lugares fora do Brasil. Então, na verdade, eu já fotografei um pouco de tudo, entendeu? Mas cada lugar tem uma história, é isso que diferencia, né? Então eu posso ir para um cerrado daqui, posso ir para um outro cerrado de outro lugar que ele tem uma outra história. O que me interessa é a história que existe na paisagem, né? É isso que me interessa, não é a paisagem em si como elemento estético, isso não me interessa. Eu quero tentar capturar elementos que sejam emblemáticos, que mostrem um pouco da história daquele lugar, mesmo que seja uma história antepassada, antiga, primitiva, ancestral. Quando você chega no Mato Grosso e encontra muita natureza, você percebe que as paisagens estão recheadas de populações tradicionais, né? E quando você entra em contato com essas populações tradicionais, você percebe que eles têm um conhecimento acumulado ao longo de centenas de anos, né? Porque, na verdade, eles são herdeiros já de conhecimentos mais antigos ainda, que vêm dos povos indígenas.
E ter contato com essas pessoas é um privilégio, né? E aos poucos eu fui entrando em contato, principalmente com os quilombolas, né? E foi uma alegria conhecer essas pessoas. Mudou minha vida, mudou meu modo de ver o mundo. Me influenciou profundamente na minha estética, na minha espiritualidade, no modo como eu compreendi a natureza. Para mim, o contato com os povos tradicionais foi a chave para uma grande mudança e para uma grande compreensão do lugar do Mato Grosso. Meu processo criativo em relação a fotografar esses povos foi assim. Eu fiquei surpreso com a criatividade desses povos tradicionais, entendeu? Na parte estética e espiritual, né? E eu quis me apropriar um pouco disso, do modo que era possível, com todo o respeito, com todo o cuidado, dando todos os créditos. Então eu passei a realizar um trabalho de documentação fotográfica de algumas comunidades tradicionais, de alguns eventos que são festas de santos, celebrações, modos de fazer. E isso me influenciou tanto que hoje o meu modo de viver aqui, onde eu vivo, ele está profundamente marcado pelo que eu aprendi com esses povos tradicionais. Eu sigo a estética deles, eu sigo os ensinamentos, eu faço agricultura como eu aprendi com eles, eu faço tudo. Eu aprendi tudo com essas pessoas, com os mato-grossenses originais mesmo. Café tá pronto. Quem quer café?